um só rebanho, um só pastor. Cristo é digno do nosso louvor. Queria dar as boas-vindas a todos os membros da Igreja Batista no Centro que estão aqui cultuando ao nosso Deus único e verdadeiro, aquele que é o nosso pastor, aquele que é o nosso Senhor. E também aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo através do YouTube, sejam muito bem-vindos à Igreja Batista no Centro. É com grande alegria que nós recebemos você também. Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série Tudo Novo. E o tema é uma só unidade. Nós leremos o capítulo 4, dos versos 1 a 6. 4, 1 a 6. A palavra de Deus fala assim. Vamos colocar de pé? A palavra de Deus fala assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus, nós te pedimos agora, Pai, a tua iluminação para que possamos entender aquilo que o teu servo Paulo quis falar aos Efésios e também nas igrejas no decorrer dos séculos. E agora, Senhor, para a tua igreja, a Igreja Batista no Centro, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entendermos como devemos preservar a tua unidade, a unidade que está garantida pelo Espírito Santo no vínculo da paz. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos de lado as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas más atitudes, para mantermos a unidade do Espírito. Porque o nosso Deus é um, que possamos ser um como Ele. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nos 3 primeiros capítulos que nós já estudamos, Paulo, ele desenrola a história da humanidade. Ele começa a descrever como Deus está formando para si uma nova humanidade. Ele primeiro começa falando das bênçãos espirituais que nós recebemos através de Cristo Jesus pela Trindade. Depois nós vemos que o conhecimento de Deus vem do poder dele, que também ressuscitou Jesus entre os mortos. E nós vemos no capítulo 2 que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados foram vivificados pela graça de Deus, pela fé para as boas obras. Aqueles somos nós. Nós vemos logo mais que Deus, Jesus Cristo, através da morte, da sua morte na cruz, através do seu sacrifício, ele trouxe paz, paz para os que estão perto e paz para os que estão longe. Paz para com os nossos irmãos e paz para o nosso Deus. Depois nós vemos Paulo falando a respeito do mistério que estava oculto, que era Cristo em nós, esperança da glória. Aquele mistério que era que os gentios também herdariam o reino dos céus, através do sacrifício de Cristo na cruz. E nós vemos que Paulo ali estava preso, e nem por isso a igreja deveria estar triste por isso. Depois nós vemos que Paulo orou. Paulo orou por nós. Paulo orou pela sua igreja. Paulo orou pela família de Deus, o qual recebe o nome de Deus.
para que possamos sermos pessoas que estão arraigados em amor, alicerçados no amor, para que possamos conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, que excede todo o nosso entendimento, para que possamos sermos mais parecidos com Jesus, a plenitude de Deus. E agora, no capítulo 4, Paulo, ele passa de falar sobre uma teologia e começa a falar sobre a prática dessa teologia. Ele deixa de falar a respeito daquilo que Deus fez para falar aquilo que nós devemos fazer e ser. Agora, ele começa exortando os efésios e também as igrejas daquela região e, consequentemente, a nossa igreja, de como eles deveriam viver agora, sendo uma nova sociedade de Deus, ser uma nova humanidade de Deus, como eles deveriam se portar agora. E Paulo, ele começa falando: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço. É interessante porque Paulo ele já começa falando, né, ele já orou por nós, ele já instruiu a sua igreja e agora ele começa a exortar a sua igreja. Ele faz um pedido. E para isso ele fala: eu, por isso eu. Quem era Paulo? Nós já vimos isso, né? Paulo, ele era apóstolo. E ele não falava por si mesmo. Ele falava em nome daquele que o enviou. No caso, Jesus Cristo. Paulo era aquele que falava em nome de Jesus Cristo. E com a sua petição, vem também a petição de Jesus Cristo para todas as igrejas e, consequentemente, para nós. Ele pede não em nome dele, mas em nome daquele que o enviou. E ele fala: por isso eu, prisioneiro no Senhor. Prisioneiro. E aqui há um duplo sentido, como a gente viu no capítulo 3. Ele não somente era um prisioneiro de Jesus, mas um prisioneiro por causa do amor de Jesus. Ele era também um prisioneiro que estava alicerçado, estava algemado por amor a Deus, mas também pela causa a que ele servia, por amor ao evangelho que ele pregava, e por isso que ele estava detido. Nós vemos que ele era um apóstolo, e por isso trazia a carga de ser um apóstolo. E nós vemos também que agora ele era um prisioneiro no Senhor. Um prisioneiro que estava preso por amor a Deus e por causa do amor ao Evangelho de Deus. Por causa que ele tinha uma visão de uma igreja unida, alicerçada em amor, enraizada em amor. E isso tudo sustenta a exortação de Paulo. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Paulo, ele foi fiel à incumbência. E como prova disso, nós vemos a sua prisão. Como consequência da lealdade ao evangelho que ele pregava. Ele fala: vivam de maneira digna da vocação. E agora a gente pode pensar a respeito de vocação, né? Às vezes você pode estar pensando que Paulo está falando a respeito da vocação de ser um professor, de ser um cantor, de ser, sei lá, um pintor, um advogado, se é que existe vocação para ser um advogado. Mas você pode estar pensando a respeito também de uma vocação mais espiritual. A vocação de ser um pastor, a vocação de ser um missionário, de ser um evangelista, e que muitas vezes nós vemos isso dentro das comunidades. Né? Eu sou vocacionado, e no caso da vocação dele, é ser um pastor. Mas não é essa vocação que Paulo está falando aqui. É a vocação de ser um cristão. Vocês foram chamados, vocês eram mortos e agora são vivos. E esse viver, agora que vocês devem viver, é um viver para Cristo. Se vocês são cristãos, vivam como cristãos. Se vocês são crentes em Cristo Jesus, vivam como crentes em Cristo Jesus. Se vocês são discípulos,
usar agora. Vocês devem viver como discípulos de Cristo Jesus. Esta é a vocação que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se vocês são cristãos e querem ser reconhecidos como cristãos, vivam como cristãos. Vivam segundo a vocação que Jesus deu a vocês. Vivam de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Querem ser cristãos? Querem ser reconhecidos como cristãos? Vivam como cristãos. Ele continua. E ele fala, ele parte para o... Agora tem que levantar o microfone. Ele parte da introdução dessa pequena exortação para aquilo que eles devem fazer. No no versículos 2 e 3, ele fala, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando em amor. Por mais que não seja uma lista extensiva das qualificações de um cristão, é uma lista de como os cristãos daquela igreja poderiam preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É com humildade, é com mansidão, é com longanimidade e é suportando em amor uns aos outros. E nós vemos aqui a primeira parte, dos versículos 2 e 3, que diz respeito à unidade cristã, à unidade da igreja, à unidade do corpo de Cristo. Paulo, semana passada, no capítulo 3, ele ora para que os efésios estejam enraizados e alicerçados em amor. Agora ele pede para que os efésios vivam esse amor que ele orou para que eles vivessem. Ele começa com humildade. A humildade, ela era muito desprezada no mundo antigo. Os gregos, eles nunca utilizavam a palavra humildade para descrever um contexto de aprovação, muito menos de admiração, né? Pelo contrário, expressava uma atitude indigna, uma atitude servil, uma atitude subserviente à submissão bajulante de um escravo. Para os gregos, a humildade ela não era uma virtude. Assim como todos os outros povos que não eram cristãos. Ninguém que gostaria de ser uma pessoa plena de vida diria que a humildade faria parte dessa plenitude de vida. Só com a vinda de Jesus Cristo que a humildade se tornou uma virtude. E só em Jesus Cristo que se reconheceu uma humildade verdadeira. Ele humilhou-se a si mesmo. Vamos ver lá em Efésios 2, ele fala uma descrição belíssima dessa... Desculpa, Filipenses, não. Filipenses 2. Filipenses 2, 5. Começa assim. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos ali a verdadeira humildade. Somente em Cristo nós começamos a ver a humildade como uma virtude. E devido nós sermos chamados para seguir os passos de Jesus Cristo, a humildade ela deve ser uma característica que devemos expor em nossas vidas. Faz parte do caráter de Cristo. Consequentemente, faz parte do caráter cristão.
Hoje, na nossa leitura bíblica, nós começamos com as bem-aventuranças. E no começo dela fala pobres de espírito. E ali, pobres de espírito, tem o significado também de humildes. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados, felizes são os humildes. É interessante porque as bem-aventuranças começam com isso. Né? Você já parou para pensar que o Sermão do Monte, que é um sermão mais importante que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa com humildade. Ele começa com humildade. E agora, Paulo exortando a igreja, começa também com humildade. A humildade é uma característica essencial para a unidade da igreja. O orgulho sempre fica espreitando em volta à procura de qualquer discórdia. Ao passo que o maior segredo da harmonia entre os irmãos está na humildade. É fácil a gente comprovar isso. É só olhar para as experiências, para a experiência das nossas vidas. Quem são aquelas pessoas que a gente, de cara, já gosta, já se relaciona, já tem uma facilidade para se relacionar? São aquelas pessoas que, de alguma forma, olham para nós e nos dão o valor que a gente acha que deveriam dar para a gente. E quem são aquelas pessoas que, de alguma forma, nós já temos uma antipatia? Não me dou. Meu espírito não bateu. Né? O cristão não fala isso, tá, gente? Só tô... Mas não é que falo? Não bateu. Eu usei espírito, mas uso até outra palavra. Né? Bom, a gente, muitas vezes... A gente tem essas pessoas. E quem são essas pessoas? Aquelas que muitas vezes nos tratam de uma maneira onde ela é superior e nós somos inferiores. Normalmente nós não simpatizamos com essas pessoas. Por quê? Porque, querendo ou não, a nossa vaidade é um fator chave dos relacionamentos. Aquilo que você acha que é e aquilo que você acha que merece é um fator chave para você se relacionar bem com outra pessoa. E se ao invés de fazer tudo para obter o respeito de outros, que é o orgulho, nós dermos o respeito e o reconhecimento e o valor intrínseco de cada um, que é dado por Deus também, porque eles são imagem e semelhança de Deus, que é uma atitude humilde. Nós estaríamos promovendo a harmonia, nós estaríamos promovendo a unidade da igreja. Se a gente considerasse o outro como nosso próprio Senhor Jesus Cristo superiores a nós mesmos, nós já estaríamos dando um grande passo para a harmonia e para a união das comunidades. Se você considerasse o seu irmão como alguém que é imagem e semelhança de Deus, como isso já evitaria brigas e contendas? Se você não se considerasse superior ao seu irmão, como isso já evitaria brigas e contendas? Mas quantas vezes nós vemos essas atitudes dentro das comunidades, onde um se acha superior ao outro? Não, eu conheço mais, eu sei mais. E nós vemos isso também na liderança cristã. Onde eu estudei teologia em tal lugar, onde eu estudei teologia em tal lugar, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado. Daí a gente coloca já dentro da igreja uma classe de leigos. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Porque isso diz respeito à união da igreja de Cristo, o qual foi comprada por Ele, o qual, pela sua vida, a sua morte na cruz, trouxe paz. Quando nós nos consideramos superiores aos outros, nós estamos, de alguma forma, não fazendo com que o corpo de Cristo se torne unido. Pelo contrário, estamos fazendo com que ele se torne desunido.
E a humildade, ela se origina quando nós somos confrontados, nós confrontamos a nossa própria vida com a vida e a luz das experiências de Deus, a luz de Cristo, a vida de Cristo. Deus, ele é perfeição. Não é difícil satisfazer a perfeição, é impossível. Ninguém pode ser perfeito. A luz de Cristo, a luz da vida de Cristo, todos nós devemos ser humildes. Ninguém consegue essa exigência. E a nossa própria satisfação, ela depende da medida que nós nos comparamos. Se a gente comparar com os nossos vizinhos, se a gente comparar, às vezes, com a pessoa do nosso lado, a gente pode sair satisfeito, né, de quem eu sou. Se você é, por exemplo, um cantor, né, um cantor pop, nós temos aqui no grupo um cantor pop, se você se comparar, às vezes, com outras pessoas da sua convivência, você pode se achar muito bem. Mas se você se comparar com Michael Jackson, né, que é o rei do pop, você tem que se colocar em um lugar de humildade, né? Se você é um biólogo, né, e você pode ser um ótimo biólogo, pode ser um ótimo professor de biologia, mas se você se comparar com Darwin, você é um nada. Você tem que se submeter à humildade. Então, como nós nos comparamos, aquele a quem nós nos comparamos, é isso que eu estou dizendo a respeito de Cristo. Quando você se compara a Cristo, que no caso todos esses homens são imperfeitos, mas quando você se compara com a perfeição, que é Cristo, nós devemos realmente reconhecer que nós não somos nada. Nós não somos nada. Diante da perfeição, nós não podemos ser orgulhosos. Diante da perfeição, nós dobramos os nossos joelhos para a perfeição. Ele fala uma segunda característica, a mansidão. E a menção à humildade, ela conduz naturalmente à mansidão. O indivíduo manso é lento em insistir em seus direitos. Ele reconhece que, aos olhos de Deus, não possui direitos que lhe sejam inerentes. O manso prefere sofrer o agravo do que infligir em outro. Nós vemos imitar Abraão, que preferiu deixar Ló escolher a melhor parte. A mansidão é a ausência da disposição para asseverar os nossos direitos pessoais, seja na presença de Deus, seja na presença de homens. Na presença de Deus, muito mais. Mas como nós vemos pessoas se enchendo de direitos diante de Deus? Até mesmo exigindo coisas diante de Deus. Mas não se engane, nós podemos ser assim também. Quantas vezes nós trabalhamos na igreja, nós servimos os nossos irmãos, nós fazemos as coisas, e quando chega para pedir, a ideia é que Deus está devendo, porque a gente fez um monte de coisa. Deus, eu trabalhei em teu nome, eu fiz isso em teu nome, eu evangelizei, eu saí, eu deixei de ir para o cinema e fui evangelizar, eu falei de Jesus para os meus amigos, eu estou servindo na igreja, eu toco, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus, você me deve. Nós podemos ter essas atitudes. Pode ser que a gente não fale, mas pode ser que no nosso coração isso seja uma verdade. Diante de Deus, nós não temos direitos. Se Deus desse aquilo que nos é direito, já era. Graças a Deus que Ele é misericordioso e não nos dá aquilo que Ele deveria nos dar. E diante dos homens? Quantas contendas dentro da comunidade não seriam evitadas se a gente parasse de exigir nossos direitos? Se a gente parasse de achar que tudo aquilo que acontece, né, mesmo você tendo direito, você tem que exigir. Ah, ele errou comigo, eu tenho direito de chegar e questionar. Eu tenho direito de falar isso.
nos nossos casamentos. Quantas, e aqui a gente está falando, Paulo está se referindo à comunidade de Cristo. Mas todas as qualificações servem para todos os relacionamentos que nós vivemos. Ele está dizendo como manter a paz em relações interpessoais. Como você deve manter a paz? Se nossos casamentos, nós parássemos de exigir os nossos direitos, como nós viveríamos mais em harmonia, não é mesmo? Quantas vezes, numa briga, a gente não dá braço a torcer, a gente não quer perder. A gente não quer perder. E a gente vai e exige nossos direitos. Não, você está errado, não, você está errada. Não, segundo aquilo que você falou. E isso serve para os nossos relacionamentos em qualquer... Pensa nos teus amigos. Por que muitas vezes nós brigamos? Amigos. Porque muitas vezes você quer exigir os seus direitos. Que você estava certo e ele errado. Escuta, eu não estou dizendo aqui que se um irmão pecar contra você, você não deve ir lá e exigir seus direitos de exortá-lo em amor. Porque daí eu estaria indo contra as Escrituras. Não é isso. No que diz respeito a coisas, preferências pessoais, aquilo que acontece no dia a dia, que não diz respeito ao pecado, porque se for o pecado, você deve sim questioná-lo. Você deve sim fazer com que ele perceba que ele está em pecado, para que você ganhe o seu irmão. Agora, no que diz respeito a preferências pessoais, porque muitas vezes as nossas contendas não são de referência a pecados em si, mas gostos, jeitos de ser, manias. É interessante porque a mansidão, ela era, diferentemente da humildade, ela é aplaudida por Aristóteles, porque ele considerava uma qualificação de equilíbrio. Né? A pessoa ela não é um meio termo entre ser irado demais e nunca se irar. Lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo se irou, mas não pecou. Mas em quantos outros momentos ele manteve a calma? Ele se manteve manso. A mansidão também ela pode ser utilizada para descrever um animal selvagem domesticado. E nisso a gente pode perceber que a mansidão não é um sinônimo de fraqueza. Não é fraqueza ser manso. Pelo contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É uma qualidade de uma personalidade forte, que ao mesmo tempo senhora de si mesmo e serva dos outros. A humildade e a mansidão, elas formam um par natural, que Paulo colocou aqui. É que um homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como um homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. E essas duas virtudes foram achadas juntamente em perfeita harmonia na pessoa e no caráter de Jesus Cristo, onde ele mesmo se descreveu manso e humilde de coração. Normalmente, nós olhamos para Jesus e vemos a imagem de Isaías, onde ele era uma ovelha, muda diante dos seus tosqueadores. Mas lembre-se que há uma outra imagem também que Jesus Cristo, que era colocado a Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá. Não se enganem. A suavidade dos fortes. E ele parte para um terceiro característica, longanimidade, que é usada às vezes para indicar firme paciência no sofrimento ou no infortúnio. É aguentar com paciência pessoas provocantes e não se apressar em vingar quando o mal acontece para você ou quando você é ferido por alguém. E lembre-se que na igreja primitiva era uma característica extremamente importante, porque eles estavam sendo injuriados, estavam sendo perseguidos por amor a Cristo.
Eles deveriam ser pessoas tardios em se vingar. Eles deveriam suportar os sofrimentos. E é o que Paulo está dizendo aqui também. Suportem os sofrimentos dentro da comunidade. Suportem os sofrimentos. Suportem se uma pessoa te fez mal. Assim como na oração do Pai Nosso. Se alguém lhe tem ofendido, eu perdoei. Eu não fui lá exigir meus direitos. Eu suportei isso. Sejam longânimos. Suportem os sofrimentos. É o que Paulo está dizendo a respeito da unidade da igreja. Se vocês querem ser uma igreja unida, vocês não podem, em qualquer coisa que a pessoa te faz mal, você ir lá e revidar, você ir lá e se vingar. O nosso coração mau, ele tende para isso. Ele tende para querer se vingar quando a gente faz mal. Lembre-se que aqui eu falei a respeito, né, de uma característica que é utilizada muitas vezes para fora, porque as pessoas os perseguem. Mas isso também serve para dentro das comunidades. É o que Paulo está dizendo. O contexto aqui é dentro das comunidades. Dentro das comunidades você pode ser ferido. Dentro das comunidades você pode ser injuriado muitas vezes. Ele fala, sejam longânimos. Suportem isso. Vocês querem manter a unidade do Espírito? Suportem isso. Não procurem seus direitos. Não se achem melhor que os outros. Suportem. E essa palavra, ela também é utilizada em referência a Deus para conosco. Deus é longânimo para com os seus. Todos têm faltas. Todos nós temos fraquezas. Que cada um, pois, diga a si mesmo, diante do fato de Deus ter sido tão longânimo para comigo, ainda quando diante dos seus santos olhos os meus pecados se manifestam de forma muito mais clara que as faltas dos nossos irmãos, eu devo ser paciente para com meu irmão. Lembre-se, por mais que você esteja escondido pecando, os seus pecados estão claramente expostos diante de Deus. E com isso você fere a pessoa de Deus. Com isso você fere a lei de Deus. E Deus, ainda assim, é longânimo para com você e para comigo. Diante disso, por que não resistir à tentação de se vingar? Por que não resistir à tentação de confrontar a pessoa, de exigir seus direitos? Ele continua, suportando uns aos outros em amor. Suportar em amor é um quarto requisito. É a manifestação prática da longanimidade. Significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o seu próximo, ou seu amigo, ou seu irmão, devido àquelas faltas que, ainda que talvez nos ofendam ou nos desagradem. Por mais que essas faltas podem nos ofender, podem nos desagradar, podem nos ferir, nós devemos suportar em amor. E aqui não é aquela ideia de dar suporte, maravilhoso, lindo, cristão, gospel. Não é isso. Não é dar suporte. É suportar mesmo, porque tem gente, às vezes, que é insuportável, né? Tem gente, às vezes, que você diz, meu Deus, como eu consigo realmente conviver? Mas, por causa do amor a Cristo, nós convivemos. E eu não estou falando dentro da comunidade cristã, porque todo mundo é lindo, né? Lindo, maravilhoso. Mas, no caso, eu estou falando de todos os nossos relacionamentos. Tem aquelas pessoas que são difíceis de conviver, que, pelo amor de Deus, não tem? Eu tenho um vizinho que, olha, de madrugada, é aquela coisa de estar uma balada e não gospel na igreja, lá na casa dele. Se você botar o ouvido no chão, gente, quer dizer, não precisa botar o ouvido no chão. Você escuta assim, 3 horas da manhã.
E esses dias, né, a gente estava fazendo até alguns ensaios lá em casa. 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. E vieram reclamar, né? E a gente poderia, de alguma forma, exigir os nossos direitos, né? Que possivelmente não estava ultrapassando os decibéis. Mas a gente pensou melhor e não exigiu os direitos. A gente procurou um outro lugar. E eu poderia... Nossa, olha só. O cara não respeita. A gente não tem sorte com um apartamento, eu e o Eric. É uma tristeza, porque embaixo tem um cara que fica fazendo barulho, e em cima tem outra que fica usando salto alto de madrugada. Então, assim, é uma coisa, né? E a gente poderia falar, meu, ninguém respeita aqui, por que a gente vai respeitar? Eu vou exigir meus direitos também. Eu vou exigir meus direitos também. Mas eu acho que o Espírito Santo falou mais alto naquele momento. Falou, olha, você precisa realmente viver de uma forma digna da vocação que você chamou, que Deus lhe chamou. Por mais que eles se enchem de direito, você não é assim. A imagem de Jesus, você tem que ser manso para ganhar alguns. Quem sabe, no decorrer do tempo, nós não alcançamos essas almas. Todas as qualidades são possíveis apenas em amor, visto que amar é procurar de modo ativo o bem dos outros e o bem da comunidade. A melhor coisa que você poderia fazer é procurar o bem da comunidade. E quando nós amamos, nós procuramos ter essas qualificações. Você vai querer ser humilde. Você vai procurar ser manso. Você vai procurar ser longânimo. Você vai procurar suportar. Mas somente se você amar. É uma qualidade que une as outras. Somente quando você consegue olhar para o outro e amá-lo como você ama a si mesmo, você vai conseguir realmente ser humilde, ser manso e ser longânimo e suportar. Ele continua, fazendo tudo para preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Enquanto suportar tinha mais o sentido de aguentar, aqui Paulo ele nos instrui a agir um agir extremamente ativo. Ele fala, fazendo todo esforço, agindo diligentemente, fazendo o máximo possível, se esforçando o máximo que você puder para preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. E tal empenho, ele não, na realidade, ele não visa estabelecer a unidade do espírito. O nosso empenho não é para estabelecer unidade. A unidade, ela é resultado da morte na cruz de Jesus Cristo, o qual fez paz para os que estão perto, paz para os que estão longe. Paz entre nossos irmãos, paz para com Deus. É através do Espírito Santo de Deus, o qual tirou de nós um coração de pedra e colocou um coração de carne, que ama os seus estatutos, que ama as suas leis, que ama a sua graça, que ama os seus mandamentos. Quando a Igreja de Cristo foi formada? Depois do Espírito Santo. Depois da vinda do Espírito Santo. Que formou a comunidade de Cristo, a união ali. A unidade da igreja emana do único Senhor Jesus Cristo. Emana do Espírito Santo. Emana do Deus e Pai, que opera tudo em todos. Mas apesar disso, apesar dessa unidade vir do
do Espírito Santo, vir de Jesus e vir de Deus. O corpo de Cristo, que é a igreja, sempre corre o risco de apresentar uma imagem dividida. E aqui o corpo de Cristo não é o corpo de Cristo da igreja invisível, universal. Esta não pode ser dividida. Esta não pode ser dividida. Essa está unida. O que Paulo está dizendo aqui é que a unidade da igreja local, que é algo visível, pode ser realmente conturbada por causa de pecados, por causa de falta de humildade, por falta de mansidão, por falta de longanimidade, por falta de amor. E isso acontece. Quantas igrejas você conhece que se dividiu? Quantas? Muitas. Quantas igrejas estão ali, mas estão extremamente fragmentadas? Por quê? Porque a igreja visível pode ser dividida por falta de amor, por falta de mansidão, por falta de humildade e por falta de longanimidade. Mas a igreja universal não. E ele está dizendo, essa união que eu faço com a igreja universal é a mesma que vocês precisam manter, preservar. Ele não fala que eles deveriam criar a unidade. Eles falam que você precisa se esforçar para preservar a unidade que já foi estabelecida por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Nós não fazemos a união, a unidade. Não. A unidade foi feita pelo nosso Deus Trino. Nós devemos nos esforçar para preservar essa unidade. Ele acaba aqui a exortação, dizendo que vocês devem preservar, se esforçar diligentemente para preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz, e parte para a segunda parte. Mas parte para a última parte que fala sobre a unidade do nosso Deus, nos versos 3 a 6. Mas é interessante pensar antes disso, é como nós nos esforçamos. Para que nós nos esforçamos, não é mesmo? A gente se esforça para muita coisa. A pessoa se esforça ali todos os dias para, às vezes, guardar um dinheirinho para comprar uma casa. A pessoa se esforça ali para completar aquela faculdade que está difícil de terminar. A pessoa se esforça para ir para o trabalho todos os dias, muitas vezes nem gostando. Mas quando diz respeito a se esforçar pela unidade, para preservar a unidade, a gente cede bem rápido. A gente não consegue olhar para aquilo e dizer assim, nossa, isso faz parte da minha vocação. Isso faz parte de viver de uma forma digna da minha vocação. A gente não consegue olhar para essas situações que acontecem, de desavença, desacordos, e olhar que eu preciso me esforçar. Não, a gente vai e busca os nossos direitos. A gente vai e não consegue olhar para o outro com uma forma realmente digna. A gente vai e não consegue suportar o outro. A gente vai e não consegue suportar as desavenças, as ofensas. A gente pensa, isso é coisa de pastor, né? O pastor que se vira de manter essa unidade. Daí vai para o gabinete. A gente pensa que isso é coisa de gente mais espiritual. Mas todos nós devemos viver uma vida digna da vocação que Jesus nos chamou. Isso é algo que acontece. Não pensem em vocês que uma igreja que está começando não pode começar em desavenças muitas vezes. Não pensem em vocês que isso é algo que não pode acontecer. Se a gente não tiver em nossa mente que isso faz parte da minha vocação, que procurar ser humilde com meu irmão, que procurar ser manso com meu irmão, que procurar ser longânimo com meu irmão,
que procurar suportar em amor o meu irmão, nós vamos começar a ver desavenças, como nós vemos em qualquer outro relacionamento. Então lembre-se de quando acontecer algo, porque pode ser que não tenha acontecido, mas se acontecer, lembre-se que a tua responsabilidade é procurar ter essas qualificações. É procurar ser humilde, manso, longânimo e suportar esse irmão. Se você quer manter, preservar a unidade da igreja. Porque muitas vezes, quando acontece isso, as pessoas se debandeiam, né? Essa igreja não é para mim. Essa comunidade não é para mim. Um bando de hipócrita. Mas o que Paulo está dizendo é que isso pode acontecer nas comunidades. Por quê? Porque são formadas de pessoas. São formadas de pessoas que são pecadoras. E se você está ali, provavelmente você também é um pecador. Redimido, mas um pecador. Resgatado, mas um pecador. Então, olhe para o seu irmão como uma pessoa que possivelmente pode pecar contra você. E qual a tua atitude quando isso acontecer? Humildade, mansidão, longanimidade e suportar em amor. Vamos para a segunda e última parte. Ele exorta para que seus leitores vivam em amor e unidade. Agora, essa exortação é seguida por uma descrição da unidade. Por que a igreja deve permanecer unida? Porque o seu Deus é um Deus unido. É um Deus único. Ele fala, há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. E o corpo aqui, claramente, é o corpo da igreja, é a igreja de Cristo. É a família nos céus e na terra. É um só corpo e um só Espírito. Um pão e um corpo. Além do mais, este corpo, ou a igreja, ela não é de origem terrena, como nós vimos. Ela não é feita por pensamentos de homens. Ela não foi criada na cabeça de pessoas, mas ela foi criada no coração de Deus. Ela foi criada, como eu disse antes, quando Jesus ele subiu aos céus e disse que o Espírito desceria, eles seriam enchidos de poder para ser testemunhas. Ali, a partir dali, nós vemos o nascimento da igreja. Porque ali nós vemos o cumprimento da promessa de Deus. Que ele tiraria, como eu disse, um coração de pedra e poria um coração de carne. E eles agora amariam os seus estatutos, obedeceriam os seus mandamentos. E ali formou a igreja. Não é uma coisa do pensamento de homens, mas é algo que vem do Espírito de Deus, algo que vem pelo sacrifício de Cristo. Porque, por o mesmo Espírito, vocês também foram batizados em um corpo, quer fôssemos judeus ou gregos, escravos ou livres, e a todos nós foi dado o beber de um só mesmo Espírito. Daí vem aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, um corpo e um só Espírito. É o corpo que está ligado ao Espírito. Assim como o ser humano ele é plenamente, né, impregnado pelo Espírito, né? Nós somos seres humanos e o ser humano, ele quando foi formado do pó da terra, a sua parte material, e foi recebido o Rua, o Espírito, e ali se tornou uma alma vivente, um homem. A igreja, e nisso ele, com seus membros, ele faz com que aquele corpo ele realmente se desenvolva e faça tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. Assim também a igreja de Cristo, ela tem um só Espírito. Ela é o corpo de Cristo. E há um só Espírito que habita em todos aqueles que foram chamados para essa vocação.
E a mensagem do Evangelho, implicado pelo Espírito Santo aos corações dos Efésios, produz uma vocação eficaz, a salvação em Cristo Jesus. E a sua vocação lhes trouxe esperança, uma esperança solidamente embasada nas promessas de Deus, as quais não pode falhar. Era a esperança de receber a herança entre os santos na luz, como nós vimos no capítulo 1. Como recompensa graciosa de Deus por uma vida a Ele consagrada. A razão principal porque a vocação os transbordou na esperança foi que a própria morada do Espírito Santo em seus corações já era a primeira parcela da herança. O penhor, como nós vimos no capítulo 1, é a garantia da glória que chegaria na grande consumação de todas as coisas. O Espírito Santo era o selo, é o selo, a garantia que nós temos que um dia nós estaremos com Cristo Jesus, com nosso Deus e Pai. Essa é a esperança que nós temos. O Espírito Santo, selado em nossas vidas, nos dá essa esperança, essa garantia, que um dia estaremos com nosso Deus e Pai. Ele fala, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Este Senhor, claramente, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor no sentido em que havia nos comprado e agora somos seus. Pelo seu sangue, sua morte na cruz, Jesus nos comprou. Ele se apropria de nós, nos ama, cuida de nós e nos protege. Nós reconhecemos a sua soberania. Nós lhe pertencemos como nosso libertador e soberano. Nós confiamos nele, nós obedecemos ele, nós o amamos e nós o adoramos. Seja judeu, seja grego, seja gentil, seja escravo, seja livre, seja homem, seja mulher, seja no céu, seja na terra. Todos nós confessamos este único Senhor como nosso, com uma só fé. E a gente precisa pensar o que essa fé quer dizer. Se fé é no sentido de o corpo de doutrina, né, um credo, ou fé no sentido de confiança em nosso Senhor Jesus Cristo e em suas promessas. Existe muita divergência aqui a respeito do que essa fé quer dizer. Ao meu ver, a fé é no sentido de confiança real e genuína, por meio do qual abraçamos um único Senhor Jesus Cristo. Porém, quando nós abraçamos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, nós também abraçamos o seu modo de viver, as suas regras, as verdades referentes a Ele, ou seja, as doutrinas. Então, não precisa ter briga, né? Fé é confiar em nosso Deus, mas fé também é abraçar essas verdades, as suas doutrinas. Ele fala um só batismo, o único batismo que pode se referir ao batismo de Cristo em nós. Quando nós somos mortos com Cristo, através do batismo, né, da representação do batismo, juntamente com Ele ressuscitamos para a nova vida. Provavelmente o batismo que ele está dizendo aqui é o batismo de Cristo Jesus, o qual morreu e ressuscitou. E nós, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, também fizemos isso. Morremos espiritualmente e ressuscitamos com Ele. Mas o batismo também, ele diz respeito ao ingresso no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Ele diz respeito a todos aqueles que foram batizados, eles foram inseridos em alguma comunidade local e foram inseridos no corpo de Cristo. É só uma representação física daquilo que já aconteceu espiritualmente. E ele termina falando, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nessa frase, nós vemos o amor de Deus. É interessante que a ênfase que Paulo dá aqui não é em Deus ser um juiz, ou em Deus ser um rei, por mais que ele seja juiz e rei. Mas a ênfase recai sobre o Pai. A ideia cristã de Deus, ela começa na figura de amor. Aqui, em outros versículos que nós vemos anteriormente, nós vemos a paternidade redentora de Deus. No capítulo 2, nós vemos a paternidade de Deus. No capítulo 3, nós vemos a paternidade de Deus, onde Deus é o nosso Pai e cuida de nós. Onde Deus é o Pai, tanto de judeus como de gentios. Ele é o Pai, de quem toda a família inteira nos céus e na terra deriva o seu nome. Sem dúvida, como nosso Pai, Ele também é o nosso Criador. Mas aqui a ênfase imediata é a respeito de nosso Pai, porque Ele nos salvou. Recai sobre a redenção de Deus. Todos aqueles, como a gente viu no capítulo 3, todos aqueles que foram que antes eram mortos e agora, pela graça de Deus, foram vivificados. Todos aqueles que eram inimigos de Deus e agora estão em paz com Deus. E formaram uma só família, um só corpo, uma só pátria. É sobre estes que Deus é Pai, que o apóstolo Paulo se refere aqui. Até porque é um termo que a gente vai ver em outros versículos e que a gente já viu, que é um termo, quando ele fala sobre pai em Efésios, é sobre esse tipo de paternidade que ele está se referindo. Não quer dizer que ele seja pai de todas as pessoas. Ele é pai de todas as pessoas no sentido que ele criou outras pessoas. Mas ele é pai no sentido que ele está falando aqui daqueles que foram redimidos pelo seu sangue. Sangue do seu filho. E como pai, ele mantém com todos nós, os seus filhos, uma tríplice relação que ele trabalha aqui. Deus está sobre todos. E essa frase, ela implica no domínio de Deus. Não importa o que as aparências indiquem, Deus está no controle de todas as coisas. Não há nada que esteja fora do controle de Deus. Como Pai, Ele está sobre todos, porque Ele exerce o domínio sobre todos. Deus age por meio de todos. E nessa frase está implicada a providência de Deus. Deus, ele não criou o mundo para abandoná-lo à sua própria sorte, como a pessoa que dá corda a um brinquedo e depois deixa lá. Deus, ele está guiando, dirigindo, sustentando, mantendo e amando o seu mundo. Em tudo e através de todos, a providência de Deus se mostra ativa e poderosa. Deus está em todos. E essa frase implica na presença de Deus sobre a sua igreja. Ele nos atrai intimamente com seu amor, através do seu Espírito, através do seu Filho Jesus. Dessa forma, os cristãos eles creem que vivem no mundo criado por Deus, controlado por Deus, sustentado por Deus, preenchido por Deus, e ainda mais que Deus habita neles e está operando seu propósito por meio deles. Dessa forma, nós vemos 3 fibras que se unem para formar um só fio. E percebemos que o Espírito, em que o versículo 4 está centrado, o Senhor, que é Jesus Cristo, que o versículo 5 está centrado, não deve ser considerado entidades separadas. Nós adoramos um único Deus, não 3 deuses. Ainda que seja verdade que as Escrituras atribuem a eleição
a Deus Pai, a redenção, especialmente ao Deus Filho, e a santificação, especialmente ao Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo. Todavia, todos os três cooperam em cada um desses aspectos. Os três jamais operam com propósitos conflitantes. Como se tem observado com frequência, o Pai idealizou a nossa salvação. O Filho cumpriu e o Espírito consumou. Além do mais, a unidade em meio à diversidade, que pertence à Trindade, é a base da nossa unidade essencial da Igreja. Em meio à variedade de circunstâncias que caracteriza a Igreja, a qual Paulo agora se dirige com atenção para ela, que vocês devem manter a mesma unidade que há em Deus na Igreja. O apóstolo ele está ciente da variedade de dificuldades, de diferentes temperamentos entre os leitores. Até porque ele está falando de uma igreja que é formada por gentios e por judeus. Uma diversidade social, uma diversidade cultural, uma diversidade de criações. Mas ele queria que eles estivessem ainda mais certos das realidades espirituais que agora os unem, que devem superar completamente as diferenças de origem que eles traziam. Deus, ele é um Deus único, e eles devem viver de acordo com esse Deus único. Para finalizar, tem um versículo no capítulo de João, onde Jesus Cristo ele está falando para os seus discípulos. Versículo João 17, versículo 21, ele fala: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviou. A unidade da igreja, ela revela a unidade do nosso Deus triuno. Quando nós agimos de uma forma a estragar essa unidade, a manchar essa unidade, as pessoas não vão olhar para nós e reconhecer que somos filhos de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus triuno. Ou eles podem olhar para nós e ver um Deus fragmentado também. A nossa responsabilidade como igreja de Cristo é nos esforçar a cada dia para viver e ser segundo a vocação que fomos chamados, de uma forma humilde, mansa, longânima e suportando uns aos outros em amor. Vamos orar? Deus, nós te pedimos agora, Senhor, nos ajuda a viver de forma digna da vocação que o Senhor nos chamou. Nos ajuda a deixar de lado as nossas vontades, os nossos direitos, aquilo que nós achamos que somos, a nossa falta de compreensão, para que possamos, Pai, sermos humildes, sermos mansos, sermos longânimos, sermos amorosos com nossos irmãos, que possamos nos esforçar, Pai, para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Assim como Tu é um, que possamos sermos um, para que o mundo veja que nós somos Seus discípulos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Amém.